Queridos irmãos que nos acompanham pela internet, que o amor do Cristo nos ampare nestes instantes em que iremos nos voltar à compreensão do seu Evangelho. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, vamos encontrar aquela passagem em que, tendo Jesus reunindo-se em praça pública, debatendo com tantos quanto dele se aproximava, para recolher-lhes impressões tais como, quando perguntavam sobre o pagamento de tributos a César, e mais adiante, quando buscavam aclarar a compreensão sobre a ressurreição, em todas estas oportunidades haviam encontrado respostas muito seguras que impressionaram aqueles que dele se cercaram, saduceus, fariseus, e naquela oportunidade, em já tendo impressionado a todos quanto o procuravam, em particular colocando emparedados aqueles que vinham testá-lo em seus conhecimentos sobre a lei, dele se acercou um doutor da lei, um escriba, e que ali, em se apresentando a ele, já mostrou que havia ficado admirado com as respostas que tinha escutado. E desta forma, diz a passagem evangélica, que aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido discutir, e vendo que Jesus lhe tinha respondido tão bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E disse-lhe o escriba: lindamente, mestre. Com verdade disseste que é o único e não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. E Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. É significativa esta passagem porque aqueles que se defrontavam com o Cristo Jesus naquela oportunidade conheciam bem as leis que regiam o povo judeu. Eram, entre todos os mandamentos, 613. Jesus destacavam dois: do Deuteronômio, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas; do Levítico, trazia a lei mosaica de amar ao próximo como a si mesmo. Reunia ali, numa dimensão de igualdade, estes dois, em que pese a primazia de amar-se a Deus sobre todas as coisas, e colocava mesmo que todas as outras leis, que todo o arcabouço da legislação mosaica se dependurava abaixo destas duas leis, de tal sorte que, compreendendo estas duas leis, vivenciando estas duas leis, estava-se, portanto, cumprindo com tudo o que era predito
para aqueles que se consideravam filhos de Deus. E é significativa esta passagem porque Jesus nos convoca nesta dimensão a 3 percepções do amor. O amor que se verticaliza em direção do mais alto, no reconhecimento que devemos ter da divindade que preside a nossa existência, que é sempre um direcionamento que só é feito quando reconhecemos em nós a humildade. Ninguém que possa aproximar-se da ideia do divino e ao mesmo tempo não se perceber pequeno. Ninguém que possa conceber o Criador e não nos percebermos como criatura, como criação divina. E desta forma, nesta dimensão, precisamos dobrar os joelhos diante da grandiosidade do projeto divino sobre nós. Há a dimensão de amar aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, e nisto uma percepção de horizontalidade. Precisamos olhar na largueza em que os nossos braços recolhem aqueles que são nossos companheiros de jornada. Mas Jesus nos coloca numa dimensão de perceber esta aproximação do amor em direção ao nosso próximo por uma condição absolutamente necessária: amar a nós mesmos, amar na direção da profundidade. E desta forma estamos nesta trindade absoluta: olhar para o alto em direção ao Pai, olhar em direção aos nossos semelhantes na largueza, na horizontalidade, e voltar-se a nós mesmos na dimensão de profundidade. Obviamente que vivemos um mundo em que a percepção do amor em direção a nós mesmos é acometida de algumas incompreensões. De um lado, porque o mundo, vivenciando toda a mensagem convocatória ao egoísmo, a percepção da valorização de nós contra os outros, na percepção de que tanto mais valemos quanto mais nos diferenciamos dos outros, e nisto indo ao encontro do distanciamento de Deus em nós. Mas, por outro lado, também carregamos da nossa cultura, da herança de tudo o que concebemos do ponto de vista religioso, uma ideia de castração das nossas possibilidades, no sentido de identificar o amor próprio como algo negativo. E desta forma, a visão de que amar a si mesmo representaria ceder ao egoísmo. São 2 perspectivas absolutamente distintas e contrárias àquilo que Jesus nos havia recomendado, porque falava ele de amar a nós mesmos. E é precioso que recolhamos as impressões que o Cristo nos informa de associar ao projeto divino a lei do amor. E é precioso também trazer a consideração que o evangelista João nos informava, na dificuldade de nos apresentar uma ideia de Deus, do absoluto, nos aproximava com a compreensão daquilo que é a manifestação maior de Deus em nossas vidas, o amor. E dizia o evangelista: Deus é amor. Se percebermos o valor desta mensagem de que Deus é amor, deveremos também compreender que quando estamos amando a nós mesmos, estamos nos movimentando em direção a nós, levando Deus até o nosso mais íntimo, recolhendo Deus dentro de nós, nos percebendo filiação divina, sabedores que somos centelhas divinas, e nesta perspectiva nos amar.
nos amar como um projeto que na sua projeção haverá de alcançar a luz. Ninguém pode desprezar algo que caminha em direção à luz. Ninguém pode desconsiderar ou colocar com menos valor qualquer coisa cuja direção seja ir ao encontro do Pai, da criação, do divino, de modo que quando nos percebemos com essas potencialidades, começamos a nos amar. É, portanto, um movimento de descoberta, é, portanto, um movimento de nos entender naquilo que somos verdadeiramente e, por isso mesmo, muito adiante das percepções ainda um pouco castradoras que carregamos sobre nós mesmos. Porque existe muita amargura no mundo, porque existe muita depressão, porque existe uma depreciação naquilo que consideramos ser nós diante do mundo. Quantas pessoas se desconsideram, quantas pessoas se acham fracassadas, quantas pessoas se acham menores, porque ainda não se reconheceram como projeto divino, porque ainda não se perceberam como direcionados a receber todo o amor que nos é dirigido pelo Pai. E quando não percebemos isso, dizemos, somos um fracasso. Como não percebemos isso, dizemos, toda a minha vida é construída na tristeza, toda a minha vida é construída na aflição, e desta forma nos distanciamos daquilo que Jesus nos colocou como fundamental, amar a nós mesmos, para amarmos os nossos semelhantes, e na condição de amarmos os nossos semelhantes, encontrarmos a Deus. Porque esta é, na realidade, a nossa tarefa, é este o nosso desafio. Cristo entendia claramente estarmos nós ainda transitando nos primeiros passos da nossa jornada iluminativa e por isso mesmo com dificuldade de amar a Deus. Porque temos dificuldades de amar aquilo que não percebemos, que não olhamos, que não tocamos, que não definimos com os nossos pensamentos o seu formato, o seu rosto, a sua carícia. E não conseguimos compreender a carícia de Deus. Não conseguimos compreender o abraço de Deus. Não conseguimos compreender o amor de Deus. Mas Cristo, no seu entendimento profundo daquilo que poderia ser nós, em entendendo a sua mensagem, ou seja, sermos capazes de amar a Deus, nos indicava um caminho absolutamente singular, descobrir Deus no semelhante. E quanto mais nos movemos para esse que percebemos com gestos, com olhos, com carinhos, aquele que podemos tocar, aquele de quem podemos sentir saudade porque reconhecemos o seu rosto, e dizia o Cristo, como podes amar aquele que não conheces, se nem mesmo amas a quem conheces? De modo que esse é o desafio, amar o nosso semelhante é um instante para alcançarmos a dimensão que nos é requerida de amarmos ao Criador. Amarmos a criatura para podermos conceber amar ao Criador. E nesta forma, necessário saber que amar é levar aquilo que temos de melhor àquele a quem endereçamos o amor. Ninguém pode amar ao outro porque está conflituoso, porque não se ama. Porque se eu não me amo, o que eu vou levar e direcionar ao meu semelhante? Se eu vivo em conflito, como posso levar o melhor de mim se eu não consigo reconhecer o melhor de mim para encaminhar ao nosso semelhante? Então, o grande desafio inicial é realmente
nos encontrarmos diante da trajetória de aprendermos a amar a nós mesmos. Esse desafio, lógico, tem que ser percebido diferente da autoestima conforme nos é recomendado pelo mundo, porque o mundo diz: valorize-se. E esta valorização é entendida como ter sucesso na sociedade, é entendida como eu ter algo de diferente que seja apreciado nos outros. E esta visão egóica que faz com que nós nos preocupemos de ter a melhor aparência, de ser aquele que todos querem ouvir a palavra, e somos aqueles que neste mundo digital, que neste mundo virtual, precisamos receber a recompensa das curtidas do Facebook, das curtidas do Instagram. E quando nos percebemos distanciados desse aplauso, que é um aplauso todo aparencial, aquela personalidade que colocamos à disposição dos nossos semelhantes, nos sorrisos fartos, naquela venda de uma imagem que é toda de aparências, e as pessoas curtem nas redes sociais e nos sentimos recompensados. E depois vazios, porque é muito fluida esta recepção de amor e de afeto que imaginamos vir através de uma curtida de Facebook. Nos dizemos no nosso egoísmo: eu não preciso de ninguém. E no instante em que dizemos isso, estamos mentindo a nós mesmos, porque somos tão carentes da aceitação da sociedade, tão carentes da aceitação do outro, tão carentes que o outro diga que nós somos boas pessoas, que sentem afetos por nós mesmos, e nos demonstre isso convidando para as festas. E quando não somos convidados para as festas do mundo, dizemos: o que está acontecendo? Aonde estou fracassando? E consideramos que o outro está errado, que o outro é o inimigo, e nos afastamos da consideração do amor ao próximo que o Cristo Jesus nos veio indicar. Não podemos amar ao nosso semelhante quando somos tão conflituosos, quando somos tão carentes dessa aceitação fortuita e tão egoístas em querer tudo para nós mesmos. A verdadeira expressão do amor é aquela que nos vincula ao divino. A verdadeira expressão do amor é aquele amor que nos ensinou o Cristo Jesus. E ele sabia tanto que éramos tão conflituosos, que em que pese ter nos ensinado: amai ao teu próximo como a ti mesmo, reconhecendo que deveremos desejar o melhor ao próximo, se queremos o melhor para nós mesmos. Mas muitas vezes nós não gostamos de nós, como estávamos a enfocar, e por isso mesmo essa máxima seria algo ruim para o nosso próximo, porque como não amamos a nós mesmos, se direcionarmos ao nosso próximo aquele sentimento que não temos por nós, estaremos levando algo diferente do amor. Mas, diz o Cristo, endereçando a sua mensagem aos discípulos, afirmando: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma mensagem poderosa, porque nos convoca a uma reflexão de um amor que é todo ternura, que é todo bondade, que é todo acolhimento, porque é o amor do Cristo em direção a nós. E o desafio de amar conforme o Cristo é o grande desafio das nossas vidas. E por isso mesmo devemos reconhecer que a trajetória de conhecer o amor necessita de uma imersão em nós mesmos. Quando vamos em direção a nós mesmos, temos um desafio: descobrirmos não só aquilo que são as nossas sombras, como as nossas potencialidades. Diante de nós, diante da reflexão do que somos,
podemos enxergar potencialidades, algo que já avançamos e dizemos, isso é bom, deixai aí. E começamos a observar aquilo que ainda constitui desafio, são as nossas sombras, aquilo que ainda precisamos trabalhar e precisamos nos movimentar diante das nossas sombras com a responsabilidade do despertamento. Ir ao encontro da sombra é reconhecer que ela mora dentro de nós. Porque sempre que temos algum problema, sempre que encontramos um problema no mundo, começamos a apontar em direção aos problemas e dizemos, olha, por exemplo, como a televisão só noticia problemas. Porque veja, e as pessoas vêm em direção a mim e dizem, Érico, a televisão só mostra problemas, só mostra violência, porque ontem eu passei, desde que comecei defronte da televisão, eu vi tal jornal, a novela tal e tal, e eu só vi violência. Passei por um canal, passei por outro e só vi violência. E aí fica culpando o mundo, fica culpando a televisão. Ora, quem assistiu à televisão foi você. Você passou esse tempo todo vendo violência, contaminou-se com a violência. Então a primeira coisa que você tem que reconhecer é que você é o grande culpado de ter ouvido toda a violência. Porque havia uma escolha sua, a escolha de não ouvir e de não reproduzir. Porque é interessante que a gente observa boas pessoas, que se consideram efetivamente boas pessoas, que têm boas intenções, mas que se contaminam com as coisas do mundo porque não se apercebem de que estão movendo-se no mundo conforme o mundo o convoca a se mover. E assistem às televisões, e leem os livros, e participam da vida conforme a rotina o convoca há tantos tempos. Não é capaz de redirecionar a sua vida. Então, neste despertamento nosso, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer a nossa responsabilidade naquilo que nos causa aflições, naquilo que nos atormenta, naquilo que nos infelicita. Somos participantes das nossas infelicidades. A grande maioria das nossas infelicidades são em função de nossas escolhas. Muitas pessoas dizem, está acontecendo tantas coisas de ruim comigo, que eu enxergo como se houvesse uma conspiração contra a minha felicidade. E se diz mesmo, eu devo estar sendo vítima de uma obsessão. Essas questões não são fundamentais, porque quando começamos a analisar por que somos infelizes, devemos enxergar em primeiro lugar a nossa conduta, porque é o que fazemos, é o que pensamos, é o que falamos que atraem todas as energias que nos contaminam a existência. E é também exatamente o que pensamos, o que fazemos, a forma como agimos, que atrai também toda a presença espiritual que nos circunda. Então depende de nós, de como redirecionamos a nossa existência, e precisamos pensar profundamente como estamos recepcionando a palavra de Deus em nossos corações. Nesse sentido, há uma filosofia havaiana, uma prática havaiana antiga, o Ho'oponopono, que eu não sei se as pessoas já conhecem, mas envolve a um mantra, a uma oração que se repete, e é muito interessante porque ela condiciona nestas frases curtas um direcionamento da vida que é muito próximo da mensagem cristã, porque ela nos recomenda que façamos sempre 4 frases diante dos desafios, fiquemos a repetir estas frases como um mantra,
E as frases são: sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. É um direcionamento na vida. A primeira percepção é sinto muito. É isso que estávamos a falar até agora. Quando eu vou em direção a mim mesmo, eu percebo que sou responsável pelas minhas infelicitações. As sombras que carrego na vida são, em última instância, dependentes da minha trajetória, desta vida e das outras existências. E precisamos compreender estas nossas sombras sem negá-las, recepcioná-las, ver que são parte da nossa fragilidade e, encarando-as com esta ternura, com esta compreensão, começarmos o caminho da superação das nossas sombras. É o momento em que dizemos: sinto muito. É um sentir muito daquilo que nos vincula ainda a pensamentos que nos aprisionam. É sentir muito ainda da ideia da mágoa. É sinto muito ainda porque nos vinculamos a memórias que nos causam dores e dizemos para nós mesmos: sinto muito. E fazemos um passo seguinte, que é um passo da superação: me perdoe. Me perdoe por ainda demonstrar com as minhas dores, com as minhas tristezas, com a depressão que ainda carrego, com a ansiedade que estou vivenciando, que ainda estou vinculado a estes pensamentos, a estas memórias que me aprisionam. E começo um movimento do perdão, que é toda a mensagem do Cristo. O Cristo, quando nos falava sobre o perdão, colocava um destaque absoluto a ele. Quando o Cristo nos ensina a oração dominical, o Pai Nosso, ele cita todo o Pai Nosso aos discípulos e logo em seguida a ênfase: é necessário que perdoes, porque se não perdoardes, também não serás perdoado pelo Pai. É uma ênfase que ele faz para dizer: olha, te recomendei esta oração, mas o perdão é fundamental. Ninguém que diga essas palavras em oração e pense em estar em comunhão com o Pai, se não perdoar. E ainda enfatizava: quando fores ao templo orar e tiveres mágoa do teu irmão, vai primeiro ao teu irmão e reconcilia-te com ele, para que possas vir orar, para que possas te conectar com o divino. Então, se queremos nos conectar com o divino, se queremos experienciar o amor a Deus, é necessário que passemos pela experiência do perdão. Mas não somente do perdão direcionado aos nossos semelhantes, porque estamos falando do amor a nós mesmos. É necessário que nos perdoemos. Perdoar ao nosso semelhante ao mesmo passo em que nos perdoamos. Compreender as nossas falhas, saber que as nossas sombras correspondem também a um momento do nosso processo evolutivo, porque experienciamos essas dores, essas amarguras, experienciamos o orgulho, a vaidade, e quando nos apercebemos destes valores negativos em nós, é o primeiro passo. Enquanto não o percebemos, ele está ali, escondido, ainda é presente em nós. Quando queremos nos livrar dele, ele dói, ele machuca, é um sentimento que nos angustia, é um passo necessário. Então é preciso abraçar as nossas dores, as nossas sombras, no sentido da superação. E este passo se faz com o perdão. E nós oramos a Deus: Deus, Pai Todo-Poderoso, me perdoe. E ao passo em que fazemos isso, começamos a refletir sobre nossas fragilidades, nos perdoando. E este exercício do auto-perdão é essencial para o movimento de amar a nós mesmos. Logo em seguida,
temos a expressão extraordinária: sou grato. Só pode ser grato à vida quem faz esse movimento, o movimento da responsabilização de si mesmo, da identificação das suas sombras, e é capaz de identificar caminhos de superação delas mediante o perdão. E quando fazemos esse movimento em direção à gratidão, estamos nos integrando na construção divina, na obra divina. Grato é aquele que reconhece coisas que nos cercam que antes não reconhecíamos, porque andávamos pela vida para atender aos imperativos dos instintos. Ao longo das várias existências, buscamos dar resposta ao frio que sentíamos, à fome que sentíamos, ao sexo e seus apelos. Era o instinto determinando tudo o que fazíamos. Mas agora que somos já conduzidos pela razão, buscamos outros horizontes à nossa vida e queremos atender aos imperativos daquilo que é a razão e o sentido de viver. Queremos encontrar algo mais profundo na existência humana e quando fazemos isso, mergulhamos em toda a criação, descobrimos o outro, descobrimos os animais, descobrimos a natureza e em tudo descobrimos Deus. O pobrezinho de Assis, que foi dentre nós aquele que melhor soube seguir os passos do Cristo Jesus. Era grato à criação divina, integrava-se nela e reconhecia beleza em tudo. Reconhecia beleza nos pássaros, no ar, na lua, no sol. Tudo era construção divina, mas também a construção divina daquilo que para nós causa espanto, porque reconhecia beleza e chamava de irmã a morte, que para tantos é a responsável por a maior tristeza. E chamava a irmã morte e esperava por ela, com a alegria íntima de quem já se integrava nas grandes razões do universo, porque se integrava e se entregava a Deus. E este é o desafio daquele que experimenta os primeiros momentos da gratidão, nos fazermos integrados na criação divina. E quando assim o fazemos, registramos um passo importante, porque a partir do momento em que estamos gratos a Deus, reconhecemos a perfeita bondade, a infinita justiça, a beleza do amor e da misericórdia do Pai, que é absoluta. Porque nada que nos cerca a existência é afastada, é apartada do amor de Deus. Portanto, ninguém que seja grato, que não seja conhecedor das leis divinas, que não se integre no sentido daquilo que é o amor de Deus direcionados a nós mesmos. E aí já oramos na profundidade dos nossos sentimentos, já somos capazes de nos vincular a Deus olhando o nosso semelhante nos olhos e, portanto, começamos a balbuciar a frase que o Cristo nos ensinou: eu te amo. Porque em última instância foi isso. Dizíamos certamente antes eu te amo, mas não com o sentido que o Cristo nos dizia. E, portanto, aprendemos a falar. Quando registramos estes valores da simplicidade, do perdão, da gratidão, podemos dizer eu te amo. É uma experiência fantástica, porque há um movimento afirmativo. Ama aquele que se doa, ama aquele que se volta ao seu semelhante no abraço de toda a intenção de melhor fazer em direção àquele que se faz necessitado do nosso amor.
Esta experiência fantástica nos leva à consideração daquela passagem evangélica contida em Mateus, em que Jesus nos oferece a parábola do semeador. Todos nós recolhemos daquela passagem um ensinamento vigoroso. Por quê? Era o Cristo a nos informar que havia um semeador que saiu a semear. E lançando sementes, ele lança sementes à beira do caminho. E nós o sabemos que o território à beira do caminho é um terreno endurecido. O terreno endurecido, tal como do próprio caminho, onde passam carroças, onde passam animais, onde passamos nós. E quanto mais passamos no caminho e à beira do caminho, o terreno fica endurecido. E se é endurecido, a semente que é lançada naquele território não se aprofunda na terra. Não encontra como penetrar na terra e fica. E o sol queima a semente e a ave vem, bica e retira a semente. É tal qual a palavra de Deus lançada no coração nosso, conforme explica o próprio Cristo. Uma parábola que é explicada pelo Cristo é maravilhosa, porque desta forma entendemos que muitos corações não recepcionam a mensagem de Deus e que, portanto, não têm ainda a condição de ter a gratidão, de experienciar o amor que essa mensagem nos convoca a experienciar. E, portanto, o inimigo vem na forma de um pássaro, bica a semente, que é a palavra de Deus, e retira do nosso coração, que é o território, na simbologia do Cristo. Mas existem outras sementes que o Cristo lança, e lança num terreno que é pedregoso. E o terreno pedregoso é aquele terreno, conforme na nossa vida, no nosso coração, quando carregamos pedra no nosso coração, que são as pedras das dores, das aflições, e nós sabemos lidar com a aflição. A semente vem ao nosso coração porque nos encantamos com a semente. Quando vemos o Evangelho e ouvimos o Cristo dizer: eu estarei convosco até o final dos tempos, ficamos encantados e queremos essa mensagem poderosa em nosso coração. É como a semente que o Cristo diz, lançada no território pedregoso, ela se aprofunda, ela entra na terra, mas ela não tem condição de prosperar por causa das pedras. As pedras que carregamos no nosso coração não deixa que criem raízes. Essa semente não cria raiz e, portanto, não prospera. A palavra de Deus não irá frutificar. Mas é dito pelo Cristo que outras sementes foram lançadas em outro terreno. O terreno não tinha pedras. Somos nós quando já sabemos lidar com as nossas dificuldades. Não carregamos pedras. E aí, nestas condições, recepcionamos a palavra e dizemos com o nosso raciocínio: que bela é a palavra do Cristo, quanto ela nos traz de esclarecimento sobre o sentido da vida. E nos encantamos tanto com isso, que somos capazes de fazer com que essa palavra se enraize em nossos corações. E essa palavra consegue romper o solo de nós mesmos em direção à luz. Mas é um terreno cercado de espinhos. Os espinhos sufocam a planta e ela não prospera. Os espinhos da parábola do Cristo são as preocupações que carregamos. Nos encantamos com a palavra do Cristo, somos mesmos capazes de começar a cultivar ela com muito carinho, mas temos que cuidar das coisas da vida, temos que dar resposta aos desafios profissionais, à família, e aí nos esquecemos, deixamos que as preocupações tomem conta da nossa vida e ela sufoca a planta espiritual que o Cristo havia lançado com a sua semente em nosso coração. E neste sentido,
perdemos uma oportunidade extraordinária de fazer frutificar a palavra do Cristo. Mas diz o Cristo que também algumas sementes são lançadas em corações, em terrenos, que frutificam. Alguns frutificam 30 por 1, outros frutificam 60 por 1 e outros 100 por 1. Porque na evolução espiritual, quando começamos a dar respostas às palavras divinas, alguns de nós, avançando espiritualmente, chegam a dar resposta a 30 por 1, outros a 60 por 1 e outros 100 por 1. E quando chegarmos nesse estágio, já nem mais precisamos vir à Terra em reencarnações como as que estamos vivenciando, porque teremos alcançado uma condição espiritual que não é mais necessário a encarnação. É o desafio. E aí dizemos, porque este recado não foi endereçado aos discípulos, é um recado endereçado a nós mesmos. É preciso que reflitamos. Somos capazes de responder aos desafios que o Cristo nos coloca? De que forma? Qual é o território do nosso coração? Será o território do nosso coração um coração endurecido, em que a palavra é lançada e nós dizemos: eu não reconheço importância nenhuma nessa palavra, e portanto deixamos à margem? É assim que nos colocamos diante da vida? Ou o nosso coração é um coração pedregoso, recepcionamos a palavra, ficamos encantada com ela, com as coisas maravilhosas dela, mas na primeira dificuldade, aí dizemos: aonde está Deus? Aonde está o Cristo? O que o Evangelho me ajuda diante dessa aflição? Perdi o emprego, perdi o amor, perdi aquela condição que me dava alegria de viver, porque vivia nesta localidade, agora vou ter que me transferir, ou porque até mesmo naquelas situações em que temos a desencarnação de um ente querido e dizemos: aonde está Deus que não me vê nas minhas aflições? É alguém que tem um coração pedregoso, e aí não prospera a palavra. Mas como será o nosso coração? Nosso coração, afinal de contas, é como um território que permite o enraizamento, mas não frutifica, porque estamos cercados das preocupações do mundo. Será que somos estes corações? O nosso território não recepciona a palavra porque estamos cercados de espinhos? Ou já estamos frutificando? Certamente alguns aqui haverão de dizer: eu frutifico, nem que seja 30 por 1. Outros haverão de dizer: não, eu já frutifico 60. E alguns que se amam muito haverão de dizer: eu já estou 100 por 1. Saibamos, não somos nenhum destes casos. Nem somos o coração endurecido, nem somos o coração pedregoso, nem somos o coração do território que é cercado de espinhos, e nem estamos frutificando a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. E aí haveremos de dizer: e esta parábola do Cristo não nos serve? É uma lição que não serve a mim? Não. É porque no nosso coração nós temos um pouco de cada um desses territórios. Porque já recepcionamos a palavra de Deus em alguma dimensão, já recepcionamos a palavra de Deus em alguma outra dimensão, e somos endurecidos a receber a palavra de Deus em algumas das suas passagens. As passagens evangélicas devem ser percebidas com esse sabor. Porque vejamos, quando diz o Cristo: amai aos vossos semelhantes como a si mesmo, nós já até dizemos assim: claro que eu amo o meu semelhante como a mim mesmo. E a gente diz: essa palavra eu frutifico, porque pensamos o nosso semelhante como o muito próximo, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o pai. O meu próximo eu amo, e aí recepcionamos a palavra. Não é tudo que o Cristo nos convocou, porque Ele fala de um amor sem nenhuma condição e direcionado a todos. Aí dizemos: bom, a todos ainda não. Quem sabe eu seja aí um coração ainda pedregoso, ou quem sabe um coração
nos espinhos. Ela chega, eu recepciono, acho beleza nele, mas ainda não está frutificando. Então, se eu estou num coração pedregoso, eu tenho que fazer a limpeza desse solo. Se em algumas passagens eu sou um endurecido, eu tenho que passar o arado para fazer com que esse solo fique adaptado a receber a palavra de Deus. Se o meu coração está cercado de espinhos, eu posso fazer a limpa dela, trabalhar. E é este o sentido que o Cristo nos convoca. Qual é a passagem que o Cristo nos ensina que nós ainda somos endurecidos? Ela chega, a palavra diz: isso aqui não é para mim, eu não reconheço o valor nessa mensagem. Será que algum de nós, alguma palavra do Cristo, a gente age dessa forma? Não, isso aí não é para mim. Ou a gente é capaz de dizer: não, tudo que o Cristo diz tem importância, não posso desconhecer algo que o Cristo diz. Vejamos, talvez uma palavra que o nosso coração seja endurecido, porque dizia o Cristo, nos convocando a percepção máxima do amor, ele dizia: amai os vossos inimigos. E muitos de nós diz: isso é impossível, amar os inimigos. Só o Cristo. E aí colocamos a mensagem do Cristo como se fosse algo tal como nós nos acostumamos a fazer. Quando queremos falar sobre alguma coisa, falamos de nós mesmos, todo cheio de elogios a nós mesmos. O Evangelho do Cristo não é um elogio à figura do Cristo, é uma lição para que sigamos aquilo que Ele nos recomenda. Então, se está falando o Cristo de que devemos amar os nossos inimigos, é isso que devemos fazer, sem uma vírgula, sem uma mudança de entonação. São todos os inimigos, porque ainda temos inimigos, e esse é o nosso grande defeito. Nós temos inimigos, o Cristo não tinha inimigo nenhum. E o reconhecimento deste problema em nós, que é ter os inimigos, tem que ser combatido com algo positivo, que é o perdão aos inimigos, conforme Ele nos convocou. E depois, a experiência máxima, amar os inimigos. E aí, devemos fazer uma reflexão de nós mesmos, olhar para dentro de nós. Se queremos nos amar, precisamos refletir qual é o terreno que temos no nosso coração. Somos capazes de recepcionar essa mensagem do Cristo e dizer: eu recepciono essa mensagem e ela vai frutificar 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu irei amar os meus inimigos. Ou não somos capazes e reconhecemos e somos sinceros com nós mesmos e dizemos: o meu coração para essa mensagem do Cristo está endurecido, porque teremos que arar esse território. Em alguns outros momentos, convida-nos o Cristo à caridade e dizemos: a caridade é uma coisa tão linda. Quando eu vejo aquela mensagem de Paulo na carta aos Coríntios, nos falando sobre as delícias do amor e de que resistem 3 coisas: a esperança, a fé e a caridade, mas a caridade é a expressão máxima desse amor que eu quero cultivar, a caridade. Mas eu irei fazer caridade, é só que agora eu não posso, porque eu estou muito ocupado com os meus afazeres. E aí esse amor que eu quero vivenciar aos outros, vivenciando um amor em mim, eu vou vivenciar isso, mas depois, quando eu me aposentar, porque aí eu vou ter tempo. Mas agora eu tenho que trabalhar, aquela empresa que eu estou fazendo, aquele emprego que eu quero, eu tenho que cuidar dos meus, da minha família. Mas quando eu me aposentar, eu vou me dedicar a trabalho voluntário, fazer a caridade. Então somos e sabemos que o nosso coração é qual o território cercado de espinhos, e precisamos limpar este coração cercado de espinhos para podermos realizar a caridade que o Cristo nos recomenda. Viver este amor do Cristo, o amor a si mesmo, é reconhecer as potencialidades que abrigamos no nosso coração, trabalhá-las para frutificar
Amar é verdadeiramente fazer frutificar a palavra do Cristo em direção aos nossos semelhantes, em direção a nós mesmos, para celebrar em louvação o amor que estamos aprendendo a conquistar em direção ao Pai, todo amoroso, todo bondade, todo misericórdia. Só podemos amar verdadeiramente quando identificamos as fragilidades em nós e começamos a operar pelo perdão, pela experiência da gratidão em direção ao amor, que é o nosso fanal, é o nosso destino. Estamos no trânsito para aprender a amar e precisamos amar a nós mesmos, identificando na meditação profunda, identificando na análise que devemos realizar pelo menos uma vez por semana, parar e pensar: que território tenho em meu coração? Identificar estes territórios e colocar as palavras do Cristo em direção a este território e começar a fazer a aragem do território, tirar as pedras deste território, limpar os espinhos deste território, para experienciar a vivência do amor que frutifica. E quando começarmos a dar 30 por 1, dizermos: Senhor, que maravilha amar. Senhor, que beleza a experiência de reconhecer a harmonia, o amor, a beleza, a misericórdia em tudo que me cerca. Amar conforme o pobrezinho de Assis. Amar na direção de tudo que nos cerca, ter a capacidade de dizer: Senhor, oh, que alegria, sou eu, Senhor, a expressão do teu amor, sou centelha divina, reside em mim a bondade, a ternura, a compreensão, mas elas estavam escondidas, Senhor, porque ao longo dos tempos me perdi nos desvãos do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Ah, Senhor, mas eu despertei e reconheci as responsabilidades que carrego nas minhas desventuras e vi, Senhor, que só há um caminho a percorrer na direção do teu amor. Perdão, Senhor, perdão. Eu sinto muito, ainda trago em mim todas essas impressões, os pensamentos que me convocam às algemas destas encarnações, ainda tão primitivas, quando Tu é luz a nos convocar, a nos chamar, a nos esperar de braços abertos. Oh, Senhor, sou grato, Senhor, sou grato por já reconhecer a minha fragilidade e já ansiar beber da fonte sublime dos ensinamentos do Evangelho, do Teu Filho, apreciar o pão vivo que é Ele próprio e nos convocando a todos a viver as delícias deste mandamento sublime que é o amor. E porque és Tu, Cristo Jesus, a nos convocar a amar os nossos semelhantes como a mim mesmo, eu, Senhor, a partir de hoje, haverei de tratar este terreno propício à fecundação que é o meu coração. Grato, Senhor, eu Te amo, eu Te amo. Eu me amo, Senhor,